Eterno Pai Celestial, nessa noite nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Nós queremos dar somente a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Pedimos-te, Deus, que exaltes o nome do Senhor na pregação desta noite. Pai, Tu me falaste de maneira bendita e preciosa nesse texto da Tua palavra. E eu quero pedir-te, Deus, que da mesma maneira que me falaste à alma, também Tu fales ao coração do Teu povo. Que a mensagem seja nítida, seja clara, seja desafiadora, seja como água cristalina. E que, ó Deus, ó Pai, nessa água cristalina nós nos enxerguemos a nós mesmos. E, ó Deus, tenhamos o nosso rosto mudado, o nosso coração transformado pelo poder da Tua palavra. Abençoa esta igreja do Senhor Jesus. Aquece os nossos corações. Abre os céus e desce aqui e exalta o nome do Senhor. Enquanto ouvimos a pregação desta noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Santos irmãos e irmãs, nessa última sexta-feira, como faço em alguns dias de descanso, depois que minha querida senhora deixou nossas crianças no colégio, nós fomos tomar um café da manhã lá na Benjamin Abraão da Rua Maranhão. E nós então, boa padaria, né, Sandra? E nós conversamos, é um tempo para eu conversar com ela, para ouvir as inquietudes. Enquanto nós esperávamos o café ficar pronto, nós lemos juntos ali o livro de Obadias e conversávamos sobre muitas coisas. E saímos felizes do café da manhã, voltando para casa, mas muitas coisas inquietavam o meu coração na sexta de manhã. E eu no caminho, quando conversava com ela, vinha orando e falei assim: Deus, fala comigo, Deus. Mas aí eu pensei, eu sou reformado, como é que Deus fala comigo? Como é que Deus fala com o reformado, irmão? Como? Fala para mim? Nas Escrituras. Ora, pois. E aí, amados irmãos, Deus fala comigo, o Senhor fala comigo nas Escrituras. Já que eu tinha lido Obadias na padaria, o próximo texto da minha leitura bíblica, qual é, meu amado irmão? Jonas. Eu preguei uma série de sermões em cada versículo de Jonas aqui, no início desse ano, no culto matutino. Mas Deus falou tão poderosamente ao meu coração, que eu vou pregar para você uma mensagem totalmente diferente da que preguei. E vou falar para você o que Deus falou comigo sexta-feira, no livro de Jonas. Eu vou pregar sobre o livro todo. Primeira coisa que Deus falou comigo sexta-feira no livro de Jonas foi o seguinte: não fuja de Deus. Primeira coisa que Deus falou no meu coração foi: não fuja de Deus. Vamos ler só o versículo de número 1 até o versículo de número 3 do capítulo 1. Vamos ler todos? Vamos todos juntos. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Primeira lição que Deus trouxe ao meu coração nessa sexta-feira, quando li de um assentado o livro de Jonas, irmãos, foi: não fuja do Senhor. Nosso querido profeta, você conhece muito bem, eu não preciso expor o contexto, porque eu já expus o livro todo no início do ano e você sabe bem a história. Mas você sabe que ele era de Gat-Hefer, no reinado de Jeroboão II, um profeta muito respeitado, porque profetizou que as fronteiras de Israel iriam se expandir, e isso aconteceu. E Deus então chama aquele homem muito respeitado em Israel, mas Israel vive sofrendo a ameaça da Assíria, que está se expandindo pelo mundo inteiro. E Jonas, filho de Amitai,
enquanto profeta, cresceu com a ameaça da Assíria constante, amados irmãos, e os assírios são muito maus, vocês se lembram? Eles, quando matam as pessoas, eles pegam mulheres grávidas e cortam a barriga delas no meio. Eles, amados irmãos, assassinam os homens enforcados, amados irmãos, e os matam e os destroem, acabam com eles com muita atrocidade e muita crueldade, e Jonas cresceu odiando os assírios. E aí então o Senhor diz a ele: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, como eu te digo. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu até o porto de Jope, pagou uma passagem caríssima, irmão. Hoje, para você ir para os Estados Unidos, você tem que juntar um trocado para você conseguir ir. Imagine para viajar para a Europa e para a Coreia. Então Jonas pegou todas as economias dele, pagou uma passagem caríssima para Tarsis, que era provavelmente na Espanha, um lugar de praia paradisíaco, e ele fugiu da presença do Senhor. E a primeira lição que Deus falou comigo foi: não fuja da presença do Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque quando Jonas foge da presença do Senhor, a Bíblia nos conta que ele entra naquele barco e vai para o fundo do barco e dorme, e se desencadeia no mar uma grande tempestade. E a tempestade é tão forte que o capitão do barco começa a jogar os víveres e o que há no barco, os alimentos no mar, e cada um deles começa a clamar ao seu Deus desesperadamente, e Jonas dorme no fundo do barco, e ele vai acordar Jonas e diz: por que você está dormindo? Clama o seu Deus, talvez haja esperança para nós. E aí, amados amigos e irmãos, a Bíblia nos conta a história então, que depois que Jonas acorda, eles resolvem tirar sortes. Nós não sabemos, presbítero Paulo Sérgio, o que era ali. Eu não sei se eles rodaram uma garrafinha no chão, a Bíblia não fala. Eu não sei se eles chegaram e fizeram assim, zerinho, ou brincaram de palitinho. Mas a grande verdade é que Deus, quando soberanamente quer realizar o que quer, Ele usa o que quer. E eles tiraram sorte, e a sorte caiu em Jonas. E eles perguntaram para Jonas: o que você fez para que essa tempestade viesse sobre nós? E aí ele disse: eu sou hebreu, sou judeu, sou servo do Senhor, sou profeta, Ele me mandou pregar em Nínive, eu estou indo para Tarsis. Eles fizeram: o que você fez? Eles disseram. E aí eles viraram e perguntaram para ele: como é que a gente soluciona essa situação? Ele falou: simples, vocês me levantam, me jogam no mar e a tempestade acaba. E eles temeram mais a Deus que o próprio Jonas, irmãos. Eles falaram: nós não vamos fazer isso de jeito nenhum. E eles remavam com toda a força. Mas quanto mais eles remavam, quanto mais eles lutavam, a tempestade ficava mais forte. E eles entenderam que o próprio Deus é quem estava mandando jogar Jonas no meio do mar. E eles, temerosos, disseram: Senhor, nós não temos a culpa do sangue desse homem. O Senhor sabe que nós não temos culpa de nada que ele fez. Nós nem queríamos jogá-lo no mar, mas como o Senhor está nos levando a fazer isso, então nós vamos jogá-lo no mar. E quando eles jogaram Jonas no mar, irmãos, a Bíblia diz que a tempestade se acalmou. E a Bíblia diz que aqueles homens temeram em extremo ao Senhor. Eles se converteram ao Senhor, eles sacrificaram ao Senhor e se tornaram homens que temiam Yahvé, o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que redime seu povo de seus pecados. E a Bíblia nos diz então que Deus providenciou um grande peixe no mar que tragou a Jonas. A lição desse texto, irmão, é: não fuja do Senhor, não fuja da presença do Senhor, não fuja da vontade do Senhor para a sua vida. Porque todas as vezes que você fugir da vontade do Senhor, preste atenção, o que vai acontecer na sua vida é a própria vontade de Deus. Deus é soberano e Ele conduz todas as coisas. E se você fugir da vontade do Senhor, pode ser que Deus desencadeie no mar da sua vida uma grande tempestade. E pode ser que por causa da sua desobediência, da sua terquedade, por causa da sua resistência ao Deus eterno, pessoas sejam prejudicadas, porque você quer fugir da presença do Senhor. Se você fugir da presença do Senhor, preste atenção, Deus te ama tanto que Ele vai te visitar com a bênção da disciplina. Mas ainda bem que Ele é um Deus tão gracioso e tão bondoso, que até no momento em que nós fazemos coisas erradas, a sua soberania exalta o nome do Senhor e Deus transforma o mal em bem, porque quem é do Senhor sempre é do Senhor, até no dia em que faz coisas erradas. Eu quero desafiar você nessa noite
a avaliar a sua vida. Você tem fugido do Senhor? Você tem fugido da vontade do Senhor para você? Deus tem te chamado para dedicar a vida para anunciar o Evangelho, para ser uma bênção, para fazer toda a diferença nessa cidade. Você tem fugido da vontade do Senhor? Deus tem te chamado para abandonar os pecados pelos quais você tem muita estimação. Tem te chamado para que você tome uma postura séria na sua vida, para que você mude a sua conduta e comece a viver verdadeiramente como um cristão que foi liberto dos seus pecados, que foi perdoado pelo Senhor Jesus Cristo, que tem uma vida na presença de Deus. Mas você tem fugido de Deus. Você tem dito: Deus, eu não vou fazer o que o Senhor quer, eu vou fazer o que eu quero. Cuidado, meu irmão. Tolice é lutar contra Deus. Tolice é se opor ao Senhor. Não fuja do Senhor. Se há alguma coisa na sua vida que desagrada a Deus, se há alguma coisa no seu coração que ofende a santidade de Deus, nessa noite, em nome de Jesus, se arrependa dos seus pecados e volte para a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque é impossível vencer o Deus Todo-Poderoso. Não fuja da presença do Senhor. Essa foi a primeira palavra que Deus falou comigo em Jonas. Mas o que mais Deus tem para falar conosco em Jonas? Em segundo lugar, o que Deus falou comigo em Jonas e tem para falar com você é o seguinte: volte a orar. Volte a orar. No primeiro capítulo você encontra aqueles homens que não eram cristãos, não eram servos de Deus, cada um orando para o seu Deus. Os que tinham seus demônios oravam para os seus demônios, os que queriam cantar no atabaque e orar ali para os seus demônios, oravam para os seus demônios. Eles invocaram cada um seu falso Deus no momento do desespero. Mas Jonas está com o coração tão endurecido e anda tão longe de Deus que Jonas deixou de orar. Um sinal de que uma pessoa está longe de Deus é que, mesmo muitas vezes estando no meio da igreja, ela deixa de orar, ela deixa de ter comunhão com o Senhor. E aí ela se encontra naquela situação desesperadora do irmão mais velho, do pródigo de Lucas 15, que é o perdido que está perdido na casa do seu próprio pai. Ele está na presença do Pai, ele desfruta das maiores bênçãos, mas ele quer fazer alguma coisa para achar que é digno de ter Deus na sua vida, enquanto Deus já lhe deu de graça a salvação, e ele pode ter um relacionamento íntimo com o Pai, e tem perdido tudo isso. Jonas, amados irmãos, quando é tragado pelo grande peixe e disciplinado por Deus, a primeira coisa que ele faz é voltar a orar. Olha o que diz o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Eu vou ler o 1, vocês lerão o 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Vocês. Jonas agora está no ventre do grande peixe, amados irmãos. E ele vai ficar lá durante 3 dias e 3 noites, como Jesus ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E em situação desesperadora, ele nos conta que na sua angústia clamou ao Senhor, e Deus do ventre do abismo o respondeu. Ele vai dizer para nós, amados irmãos e irmãs, que Deus o lançou no fundo dos mares, e as correntes das águas o cercaram, e ele diz: todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ele disse: estou lançado diante dos teus olhos, porventura tornarei eu a ver o teu templo. Ele agora, que era do reino do norte, tinha desejo de ir a Jerusalém, no reino do sul, adorar a Deus do templo, quando o Senhor o disciplinava. Antes ele não queria nem saber de templo, ele só queria curtir a vida. Mas quando Deus o disciplinou, agora ele sente falta. Será que eu vou voltar a adorar a Deus no seu santo templo? E o templo no Antigo Testamento simboliza a pessoa de Jesus. E ele conta para nós, irmãos, que as águas cercaram até a sua alma. Ele diz que foi rodeado pelo abismo e todas as algas se enrolaram na sua cabeça. Ele diz que desceu até os fundamentos da terra, a terra cujos ferrolhos, as portas estavam fechadas sobre ele. E ele achou que ele não ia mais sobreviver, queridos irmãos e irmãs. Mas ele clamou ao Senhor seu Deus daquela sepultura. E ele diz que quando a sua alma se deprimia e se desfalecia dentro dele, ele se lembrou do Senhor.
ele orou ao Senhor e Deus ouviu a sua oração. E é impressionante, irmãos, que quando Jonas ora, ele fica consciente então, e ele reconhece que o coração dele é idólatra. Quando nós voltamos a orar e buscamos a presença de Deus, irmãos, nós então aprendemos diante da face gloriosa do Senhor a contemplar quem nós verdadeiramente somos. Sabe por quê? Porque muitas vezes pode ser que você se ache bom. Jonas se achava bom. Ele se achava melhor do que todos os ninivitas, e por causa disso ele fugiu. Ele disse: Deus está louco, como é que ele quer que eu pregue para esse tipo de gente, amado amigo e irmão? Mas então, quando ele está lá no ventre do peixe, ele reconhece que ele é um idólatra. Olhe comigo, irmão, versículo de número 8 diz assim: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Toda vez que você se afasta de Deus, preste atenção, é porque você colocou alguma coisa no lugar de Deus. Toda vez que você se afasta da presença do Senhor, é porque você está amando alguém ou alguma coisa mais do que o próprio Deus. Quando você coloca o seu sucesso no lugar de Deus, você vai se afastar de Deus. Quando você coloca uma pessoa no lugar de Deus, você vai se afastar de Deus. Quando você coloca o amor ao dinheiro no lugar de Deus, você vai se afastar de Deus. Quando você se coloca a si mesmo no lugar de Deus, quando as pessoas não te tratam como você quer, você vai ficar irado e vai se afastar de Deus. Então, meu irmão, quando a gente volta a orar, a gente reconhece: Deus, alguma coisa na minha vida está ocupando o teu lugar, e eu não quero mais te abandonar. Então Jonas diz a Deus: eu vou voltar a oferecer sacrifício ao Senhor. Eu sou agradecido pela tua misericórdia. O que votei pagarei ao Senhor pertence à salvação. Jonas se reconciliou com Deus, irmão. Eu quero perguntar para você: como é que está a sua vida de oração? O Senhor quer fazer de nós uma igreja de oração. Irmãos, prestem atenção: grandes bênçãos vieram sobre o mundo e sobre a igreja em épocas de avivamento, em épocas de oração. Eu não sei se você sabe, nos Estados Unidos, pouco antes de Ashbel Green Simonton vir para o Brasil, aconteceu o segundo grande avivamento. Um dos grandes avivalistas que Deus usou para pregar naquela nação foi Azael Nephelton, que tinha a mesma teologia que a minha e que a sua, e outro que não tinha a nossa teologia era Charles Finney. Mas Deus usou esses homens para pregar a palavra, amados irmãos, e a igreja orava intensamente, e quando eles pregavam, amados amigos e irmãos, o Espírito Santo tomava conta da vida daqueles homens, e Deus convertia centenas e milhares de pessoas. O próprio Simonton, amados irmãos, foi convertido ao Senhor em Harrisburg, amados irmãos, na plantação da igreja presbiteriana da segunda. Ele esteve ali no hall de membros, e convertido, ele vai para o seminário no ano de 1854, e ali estuda até o ano em que ele vem para o Brasil, amados irmãos, começar a igreja presbiteriana do Brasil em 1859. Então preste atenção: se nós queremos ver a obra missionária bem sucedida, se nós queremos fazer diferença nessa cidade, se nós queremos abençoar o mundo, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos depender do poder de Deus. Nós precisamos ser cheios da presença do Espírito Santo de Deus. E como dizia o grande Hudson Taylor, quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, ela não fica sem o sustento de Deus. E como dizia o grande pai das missões modernas, William Carey, que foi para a Índia, perdeu sua mulher, perdeu filhos, ficou mais de 13 anos sem ver convertido algum, porque era um homem de oração. Ele dizia: espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Amados irmãos, se nós orarmos, Deus há de abrir o céu e abençoar a nossa vida, e transformar o nosso coração, e transformar a vida da igreja, e transformar a cidade para a glória e honra do nome de Jesus. Volte a orar, e você verá grandes coisas de Deus na sua vida. Se comprometa a uma séria vida de oração, e você verá o Senhor abrindo os céus e restaurando a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Mas o que mais Deus falou comigo em Jonas? Em primeiro lugar, ele disse: não fuja de Deus. Em segundo lugar, volte a orar. Em terceiro lugar, ele me disse: cumpra a missão. O que Deus falou comigo em Jonas? Cumpra a missão.
No capítulo 3 agora, Jonas restaurado, amados amigos e irmãos, ouve Deus dizer de novo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, irmãos, mais de 1000 quilômetros a pé, segundo a palavra do Senhor. O texto diz que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Era provavelmente, talvez, a maior cidade do mundo naqueles dias. Mas a Bíblia diz para nós que a cidade é de 3 dias para ser percorrida, mas Jonas a percorre em um dia só. E a Bíblia diz que a mensagem de Jonas é uma mensagem curta, repetida, repetitiva, de juízo, amados amigos e irmãos. Diz o texto que ele foi percorrendo aquela cidade dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Agora imagine comigo, a cidade de 3 dias para ser percorrida. Como é que o homem percorre a cidade num dia só? Correndo, imagine Jonas lá, daqui 40 dias, lá, Deus acaba com vocês, daqui 40 dias, correndo para lá e para cá, irmãos, 40 dias e Deus destrói tudo. Outra coisa, pregou em hebraico, hein? Eu não sei quem entendeu a mensagem e traduziu, amado irmão, mas a grande verdade é que o povo ouviu essa mensagem dura, essa mensagem curta, tanto conteúdo assim, repetido e repetitivo, essa mensagem de juízo. E a Bíblia nos conta a história que os ninivitas ouviram aquela mensagem. Jonas tinha medo de ir àquele povo que era mau, mas eles se quebrantaram, e todos os homens do povo então se vestiram de pano de saco, amados irmãos, uma veste de humilhação, e eles começaram a jejuar e a orar e a clamar o perdão de Deus. E a Bíblia conta a história que essa notícia chegou até no rei, e o próprio rei daquele grande império da antiguidade, porque você se lembra, primeiro foram os assírios que foram poderosos, depois os babilônios, depois os persas. Então o rei se vestiu de pano de saco, amados irmãos, e ele sentou na cinza no chão, no meio da cinza, para se humilhar. A Bíblia conta a história. E a Bíblia diz mais, diz que ele baixou um decreto que nem boi, nem ovelha, nem animal algum, nem homem algum poderia comer alguma coisa para expressar arrependimento diante de Deus e para se converter cada um do seu mal, porque talvez Deus se arrependeria do mal que tinha dito fazer. E aí então, amados irmãos, eles se humilharam na presença do Senhor. E eu quero que você entre comigo na cabeça dos ninivitas. Imagina, eles estão lá no dia 36. Talvez os homens começaram a jejuar na primeira semana, na segunda semana, o assunto chegou na presença do rei na terceira semana. E ele estabeleceu então a última semana, amados irmãos, terceira, quarta, quinta, 40 dias. Quando chegou no dia 35, todo mundo jejuando, ninguém come nada. E aí chega o dia 38, 39. Como é que os ninivitas viraram à noite? No nosso próprio país, né? O povo cheio de crendice. Eu me lembro quando virou o ano 2000. Tinha aquela profecia do Nostradamus lá, né? 1000 chegará, de 2000 não passará. Lembra lá disso, né? E o povo desesperado achando que o mundo ia acabar. Aqui não era uma crendice, era o próprio Deus que tinha falado que ia destruir a vida deles. Imagina quando eles chegaram no dia 40º e o sol nasceu e a glória de Deus resplandeceu naquele lugar. Eu imagino, irmãos, que os ninivitas se abraçavam, choravam, glorificavam e bendiziam o nome do Senhor que os tinha perdoado. Tudo isso aconteceu porque o versículo 10 diz o seguinte, leiam todos comigo o versículo 10. Viu Deus, capítulo 3, versículo 10, vamos lá? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Você se lembra que o arrependimento de Deus não é igual ao meu e o seu. Isso aqui é uma palavra humana, porque não é uma palavra para descrever o sentimento de Deus, e a gente chama isso aqui de antropopatismo em teologia. Deus não peca, mas aparentemente ele lança a mão da contingência. Sabe por quê? Porque no final de tudo, quem já tinha decretado o arrependimento dos ninivitas era o Senhor mesmo. Então é só uma maneira humana de Deus se comunicar para nós entendermos que Deus aceita o arrependimento, o quebrantamento, a confissão e a conversão daquele que se quebranta de fato na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Amados amigos e irmãos, eu e você como igreja temos que cumprir a missão.
Nós temos que anunciar o Evangelho a toda criatura. Jonas, amados irmãos, pregou e Deus deu a ele a bênção de ver 120 mil convertidos. Talvez alguns pregarão, amados amigos e irmãos, e não verão nenhum convertido durante toda a sua vida. Mas na maioria das vezes, amados irmãos, quando nós lançamos a semente, o Espírito Santo chama os eleitos, e a minha missão como cristão, a sua missão como cristão é cumprir a missão. É ser fiel aonde Deus nos colocou, é ser uma bênção no lugar onde Deus nos plantou, é anunciar ao pecador que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados irmãos, ontem à tarde eu lecionei um curso na Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicações. Ali acontece o CTA. Eles convidaram alguns pastores que trabalham na área de evangelismo para dar distintos cursos. O meu curso é o conteúdo do Evangelho. O pessoal da PECOM gostou daquele livro maravilhoso, Evangelho, e a minha missão é conseguir pregar aquele livro em 5 horas a tarde inteira. Você imagina como é que foi ontem à tarde? E nós anunciávamos ali mais uma vez aos irmãos o que nós devemos fazer para pregar o nome de Jesus. É só você lançar mão da cosmovisão das Sagradas Escrituras. Você começa dizendo quem é Deus. A nossa cosmovisão diz que Deus é o Criador de todas as coisas, santo, justo e bom. Mas depois você tem que falar do acidente que mudou a história da humanidade. O homem pecou, todo homem é pecador. Então depois da criação há queda, mas esse Deus que é justo e tinha que lançar todos no inferno, é um Deus de amor, que deu seu único filho na cruz do Calvário, para pagar os nossos pecados, a redenção, amados irmãos. Se você se arrepende dos seus pecados, querido visitante, e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os homens, Deus bate o martelo no tribunal dele e diz: eu te declaro justo, e te abençoa, Ele te perdoa, Ele te salva, Ele faz de você um filho, Ele enche sua vida de paz e ainda te dá de garantia um lugar no céu. Crê em Jesus e você será salvo. E aí então, amado irmão, nós aprendemos o que fazer para pregar o Evangelho. Diga quem é Deus, diga quem é o homem, diga o que Cristo fez na cruz, e então chame o pecador ao arrependimento e à fé. Convide o pecador para se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Irmãos, nós temos que aproveitar as oportunidades. Uma vez lá em Santiago do Chile, irmão, chegou no meu gabinete um alto executivo de uma das grandes empresas químicas do mundo, e era um homem que vivia uma vida de devassidão, era casado, mas sua esposa descobriu as suas traições. E ela então se divorciou dele. Quando ela se divorciou dele, ele tratou de se matar. E ele parou no nosso gabinete pastoral, e ele desesperado dizia: pastor, faz alguma coisa, me garante que a minha mulher vai voltar para mim. E eu disse a ele: eu não posso garantir que a sua mulher vai voltar para você, mas eu quero lhe dizer o seguinte: você pecou, você merece a consequência do que está vivendo, e Deus é santo, e se Ele for pôr a mão sobre mim e sobre você, nós estamos perdidos. Mas eu quero dizer o seguinte: ainda que a sua mulher não volte para você, Jesus te amou. Se arrependa do seu pecado, peça perdão ao Senhor Jesus. Ele disse: pastor, mas se eu me arrepender, ela volta para mim. Eu falei: não sei, cidadão, você tem que crer em Jesus para você não ir para o inferno, entendeu? E aí, amados irmãos, com muito custo, muita lágrima, aquele moço recebeu o Senhor Jesus. E aquele homem começou a frequentar a igreja todo domingo. E enquanto ele morou em Santiago, ele esteve na nossa igreja. Depois a esposa aceitou perdoá-lo e eles se mudaram daquela cidade. E Deus restaurou a casa dele. Eu quero dizer para você que se eu e você cumprirmos a missão, nós veremos restauração para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, meu irmão? Cumpra a missão, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Tem gente que me diz: pastor, o senhor vai quebrar o púlpito. Pelo menos nessa igreja ninguém dorme. Louvado seja o Senhor. Mas o que Deus falou comigo em Jonas, irmãos? Primeira coisa, não fuja de Deus. Segundo lugar, volte a orar. Terceiro lugar, cumpra a missão. Mas quarto lugar, avalie as suas motivações. Quarto lugar, avalie as suas motivações. O nosso amigo Jonas foi lá pregar. Ele viu que não dava para brincar com Deus, não é, Davi? Não dá para fugir de Deus. Então ele foi lá e pregou.
Irmãos, todos nós que pregamos, você vai ver o casal Rogério e Fabiana falaram ali, o maior desejo de quem é missionário e pregador do evangelho é ver Deus convertendo os seus eleitos, né? A roto, né? De montão. É claro que uma alma só vale mais que o mundo inteiro. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Mas se Deus converte centenas de milhares, é uma grande alegria. Mas Jonas ganha 120 mil pessoas para o Senhor e fica irado, amados irmãos. O capítulo 4 diz aí no início para nós, olha o que diz o versículo 1. Com isso, vamos ler todos comigo, versículo de número 1. Eu vou ler o versículo 1 melhor, a igreja 2, vamos lá. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Vocês o 2. Ah, Deus, tem dó. O Senhor tinha que ter mandado fogo na cabeça de todo mundo aqui. Tinha que ter jogado esse povo todo no inferno. Tem dó, Senhor. Eu sabia, por isso que eu não queria vir aqui. Eu sabia que o Senhor é Deus clemente. Eu sabia que o Senhor é Deus benigno. Eu sabia que o Senhor é Deus que se arrepende da ira. E agora esse povo todo converteu. Quer saber, Senhor? Acaba logo com a minha vida, me mata. Já não vale mais a pena viver. E Deus vira para ele: Jonas, meu filho, é razoável essa tua ira? E ele indignado, não quer saber de nada, cabeça quente, irmãos. Ele sai, vai para o oriente da cidade, senta lá, ele faz uma enramada, não é verdade? Ele faz ali uma pequena tenda. E Jonas é pastor, só sabe pregar, irmão. É pregador, não sabe fazer muita coisa. Imagina a qualidade daquela construção que Jonas fez ali, né? Tanto é que ele faz a enramada e o sol ainda bate na cabeça dele. E aí ele senta lá e fica com raiva. Eu quero ver, Deus vai ter que destruir esse povo. Vai destruir, vai destruir. Ele passou o dia inteiro ali e não aconteceu nada. Aí Deus foi, amados irmãos, no outro dia, o calor daquele lugar, né? À noite Deus foi e fez crescer uma plantinha sobre a cabeça dele. E os comentaristas dizem que ele era igual ao pastor de vocês, ele tinha pouca telha, amados irmãos, né? Tinha pouco cabelo, né? Então aquela plantinha subiu, cresceu rapidamente e cobriu ele do sol. E a Bíblia diz que ele ficou extremamente alegre. Eu não sei se Jonas tinha um grau de bipolaridade, porque ele fica triste, com raiva demais e alegre demais ao mesmo tempo. Ele é coração na ponta da chuteira. Então, amado amigo e irmão, eu sei que ele ficou alegre demais com aquele negócio, e até esqueceu da destruição de Nínive. Mas no outro dia de manhã, o Senhor faz passar ali, né, um vermezinho, está passando o vermezinho ali, bonitinho. Aí o vermezinho olhou e foi lá e deu uma mordida na raiz. Crac, mordeu a raiz. E aí a árvorezinha de Jonas murchou. E Deus mandou um sol quente naquele dia. E veio um vento calmoso, né? Se você é desavisado, talvez você ache que o vento calmoso é um vento calmo, uma brisa. Não, vento calmoso é um vento mormacento, quente, quente. E aí Jonas está ali cozinhando, dava para fritar um ovo na careca dele, irmão, né? E ele está bravo. E aí ele ficou irado: Deus, me mata logo, eu quero morrer, melhor morrer do que viver. E Deus virou para ele: Jonas, é razoável essa tua ira, meu filho. Eu imagino o Senhor conversando com Jonas, fala: é razoável essa ira até a morte, me mata logo. Ele fala: agora engraçado, né, Jonas? Você está irado porque foi destruída uma plantazinha que cresceu de uma noite para outra, que você não fez nada para ela nascer, nem para ela crescer, e ela morreu, e você está nessa ira toda, querendo acabar com a sua vida. Eu não vou ter misericórdia da cidade de Nínive, que tem 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? E o livro acaba assim, irmãos, fenomenal. O livro acaba com uma pergunta. Preste atenção. Sócrates foi um dos maiores pensadores da história da humanidade. Qual era o nome da arte de Sócrates? Ele aprendeu com o Senhor Deus, tudo bem. Maiêutica. O que era maiêutica? Era usar perguntas como a arte de dar à luz ideias. O que Deus faz com Jonas nesse capítulo todo?
Tá certo você ficar bravo desse jeito? É razoável essa tua ira? Deus faz perguntas para Jonas, no meio de todo esse contexto, de novo, quando ele quer morrer. É razoável essa tua ira? Deus usa perguntas, amados irmãos, para fazer aquele homem pensar, certo? Sócrates viu a mãe dele parteira dando à luz meninos, ele falou, as perguntas são a arte de dar à luz as ideias, mas essa sabedoria não vem dele, porque o próprio Deus, amados irmãos, usa perguntas para nos levar à reflexão. E aí Jonas fica irado de novo, Deus, é razoável a tua ira? Jonas, você tem misericórdia dessa planta, eu não vou ter misericórdia de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Irmãos, a prova do arrependimento de Jonas é o próprio livro, porque quem viu isso foi só Jonas e Deus. Então Jonas escreve no final, mostrando quão ridículo ele foi, e quão absurdo foi o pensamento dele, e que ainda bem que Deus é misericordioso e nos chama a avaliar as nossas motivações. Eu quero perguntar para você, meu irmão, por que você faz o que faz? Você faz o que faz para a glória de Deus? Se você faz o que faz para a glória de Deus, se ninguém te reconhecer, você vai continuar fazendo com alegria. Agora, se você faz para a sua própria glória, se ninguém te reconhece, você vai, ninguém me ouve, ninguém me escuta, ninguém me fala nem muito obrigado. Certa feita, amados irmãos, eu estava ouvindo um grande pregador que é muito querido do meu coração nesse país contar que ele foi pregar num aniversário de uma igreja muito preciosa. E muitas vezes nas igrejas as pessoas querem agradar mais os membros do que o próprio Deus, não é verdade? E aí o pastor no final do culto queria agradecer todo mundo que fez alguma coisa no aniversário. Eu quero agradecer a irmã fulana de tal que trouxe a flor, eu quero agradecer não sei quem que lavou a toga do pastor e a toga do coral, eu quero agradecer o Messias, que é um pianista fenomenal, né, organista e tudo mais, eu quero agradecer não sei quem, e agradecer todo mundo. E o pastor esqueceu de agradecer a mulher que estava fazendo o bolo. E a mulher que fez o bolo sentou do lado do reverendo, ela falava, o ano que vem não tem bolo. O ano que vem não tem bolo, o ano que vem eu não faço nada. Ele vai ver o que é bom para todos, agradece todo mundo e não me agradece. O ano que vem a igreja não tem bolo. Acabou o bolo do aniversário. Para quem que ela estava fazendo o bolo? Para a glória de Deus? Ou para ela mesma? Por que nós fazemos o que fazemos, irmãos? Irmão, quando alguém diz que não para você, você sai batendo o pé e torce o bico como um menino birrento. É isso que você faz? Para quem que você está fazendo o que faz? Nós temos que avaliar a nossa vida, irmão. Para quem nós fazemos o que fazemos? Se alguém não te cumprimenta na igreja, fulano não me cumprimenta, eu não volto mais nessa igreja porque não me cumprimenta. Para com isso, meu irmão. Se fulano não te cumprimenta, sabe o que você tem que fazer? Vai lá e cumprimenta fulano. Você tem que ter o dom da cara de pau. Tem que chegar, oi irmão, bom dia, tudo bem com você? Aí o irmão é obrigado a te cumprimentar. Você ensinou o irmão, ajudou ele a ser crente, louvado seja Deus. Faz parte do evangelho esse negócio. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós analisemos as nossas motivações. Jonas tem dois grandes problemas. Ele é um etnocentrista. Ele acha que ser judeu é ser melhor do que os outros. Ele não entendeu que ser judeu era ser um missionário no Antigo Testamento. E outra coisa, ele é um cara que só pensa nele mesmo, porque ele só quer a comodidade dele. E quando Deus tira a comodidade dele, ele se revolta. Até onde você está disposto a ir por causa do nome do Senhor? Eu quero dizer para você no final dessa mensagem, que Jesus desceu da glória e deixou toda a honraria que tinha nos céus. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou a si mesmo, e ele que era a própria lei e a autoridade sobre nós, se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou e deu a vida na cruz por você. Jesus Cristo é Deus, Ele pagou o preço dos seus pecados na cruz. Eu quero lhe dizer algo, não existe nada que seja muito para Jesus pedir para você. Então, em nome de Jesus, saia da sua comodidade, pare de viver para si mesmo, saia do seu lugar comum e comece a viver para a glória de Deus. Preste atenção aqui, Deus não é seu serviçal, é você que é servo de Deus. Então,
desça do salto, saia do pedestal e se humilhe e diga: Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quiser. Eu quero ir onde o Senhor me enviar. Eu quero ser uma bênção em tuas mãos. Amém, meu irmão? Que tudo o que fizermos, como disse Paulo, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus. Irmãos, foi isso que Deus falou comigo sexta-feira. Que pancada, né? Bum! Eu falei: valeu, Senhor, obrigado. Fica pedindo Deus para falar com você, para você ver. Mas ainda bem que essa palavra que ele falou no meu coração queimou meu peito, irmãos. Eu fui estudar Jonas tudo de novo. Eu devo ter lido 10 vezes para poder pregar esse sermão para você sem estar olhando nos bolsos. E esse texto falou poderosamente ao meu coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não fujamos de Deus, que nós tenhamos uma séria vida de oração, que nos entreguemos para cumprir a missão e que as nossas motivações sempre nos conduzam a fazer todas as coisas para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você se entregue totalmente nas mãos de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.